Boa noite! Vou esperar vocês entrarem aqui para a segunda parte dessa live, que eu nem sei se vai rolar, porque sim, acabou a força aqui na minha casa, no meio da live, e a luz que eu estou tendo aqui é a luz do computador, olha só que incrível! Então eu vou esperar o pessoal chegar para ver se eles vão conseguir me ouvir, me ver com essa pouca luz que temos aqui, efeitos especiais, praticamente Hollywood. Meninas, vocês que estão chegando, Eliane, a Marilza, a Cris. Ai, que bom que vocês me abandonaram. Olha eu com a minha ferida do abandono. Gente, me fala se vocês estão me ouvindo, se dá pra fazer a live com essa luz ridícula do computador, gente. Quando eu falo que tudo pode acontecer, eu avisei, né? Quem tava essa hora na live que tudo pode acontecer, e já que eu tô morrendo de calor mesmo, já que eu já tô horrorosa, já que acabou o glamour, eu vou aqui prender o meu cabelo. Gabi, minha xará, me fala se você tá me vendo, me ouvindo, que vai assim mesmo, gente, sem glamour, que é o que temos para hoje. Eu tô me acabando de rir aqui. Ai, então tá, vamos lá. Eu só vou resumir rapidinho, porque eu não sei se vocês pegaram todas as características de um adulto saudável. Ficou muito feio assim? Não, agora tá demais meu cabelo, também não exagera, né, Gabriela? Acho que eu devia ter colocado um filtro. Não, mas aí vai ficar muito escuro, eu testei. Perfeito não. Perfeito, né? Um feito é melhor que perfeito, gente. Vendo e ouvindo. Ok, então vamos lá. Eu tô com a luz aqui do notebook. Eu acredito que a bateria dele dura um tempo ainda pra gente... Deixa eu ver. Dura 2 horas! Uau! Então dá. Então vamos lá. Tô no 3G. Espero que a internet também talvez fique oscilando um pouco. Mas vamos lá. Então, as 4 características de um adulto saudável. A gente tá falando aqui de vida amorosa e feridas emocionais. Eu vou falar todos os dias da semana. Vai ser uma maratona de 8 lives. Então, a partir de amanhã eu começo a falar de cada ferida emocional. Então, cada live eu vou falar de uma ferida especificamente. Rejeição, abandono, manipulação, humilhação e injustiça. Cada semana de segunda a sexta. No sábado a gente vai fazer uma live de perguntas e respostas. E aí no domingo a gente vai fazer um resumão. Pra quem aguentar, né? Então, eu tô falando aqui sobre os ajustes que são necessários para um relacionamento saudável. E quais são as 4 características de um adulto saudável. Porque o que eu falei? Que um saudável, outro adulto saudável, e um chega até aqui, até o meio, e o outro chega até aqui. Um não pode fazer de mais e o outro fazer de menos, porque dá ruim. E o que é estar bem num relacionamento saudável? É quando os dois estão confortáveis em serem quem são, onde eles não têm medo de ser o que sou, não tenho medo de pensar, de falar, de sentir, de me expressar, de ser eu mesma. Isso é um adulto saudável, né? E isso é estar dentro de um relacionamento saudável. E aí a gente vai entender o quê? Que as feridas emocionais, elas estão ligadas ao nosso medo. Medo do que vão pensar de mim, medo do que vão fazer, medo de me abandonar. Eu vou explicar mais sobre esse medo, tá? Mas eu tava falando das... Gente, obrigada pelos coraçõezinhos, vocês são muito queridas. Só de vocês terem voltado, eu já agradeço, né? Eu vou falar das 4 características de um adulto saudável. E aí vocês vão entender como a gente quase não tem adulto saudável, então a gente tem poucos adultos saudáveis que se relacionam com outras pessoas e criam crianças que não vão ser saudáveis, né? Nós que estamos aqui, provavelmente a gente foi criado por adultos que não estavam saudáveis. Quando eu falo saudável, não estou falando livre de doença, estou falando de pessoas que não conseguiram ser adultos maduros. Essa que é a questão. Então a primeira característica é a capacidade de autossustento. Financeiramente, emocionalmente, na vida prática, a capacidade de resolver os problemas. A segunda característica é a capacidade de ir para o mundo, de andar com as próprias pernas, de ser independente dos pais e de outras pessoas também, porque não adianta eu sair da casa dos meus pais e ficar dependendo do meu marido, né? E não é só a questão da dependência financeira, é a questão de não conseguir fazer. É diferente, por exemplo, de um casal que um dos dois... Porque hoje em dia tem mulher que sustenta a casa, que um dos... Aê, voltou. Mas agora eu já tô assim, linda, maravilhosa, vai ficar assim mesmo. Que um dos dois sustenta a casa. Porque a questão não é essa. A questão é se existe um combinado, se não existe uma sensação de... como é que eu posso dizer?
uma sensação de fracasso, de não ser boa o suficiente, tá? É quando é uma escolha. Então, assim, eu tô num casamento e eu escolho não trabalhar para cuidar dos meus filhos. Ok, é um combinado. Mas aí eu não fico com medo de pedir dinheiro pro meu marido, a gente controla as finanças juntos, a gente faz planos juntos, que é diferente de ele trabalha, o dinheiro é dele e eu tolero qualquer coisa, percebe? Por isso que eu falo, gente, a questão nunca está no comportamento. A questão sempre está na sensação de como a gente se sente, tá? E vocês vão ver vários exemplos disso nas próximas semanas, nos próximos dias. Às vezes, uma mesma situação, pra mim, vai gerar um sentimento, porque tem a ver com as minhas feridas emocionais, e pra vocês que estão me assistindo, podem gerar coisas completamente diferentes, porque depende muito das nossas feridas, que são os nossos registros, tá? E eu vou explicar sobre isso hoje. Fica aí, me aguenta aí mais um pouco. Então, capacidade de ir para o mundo. Aí, a terceira característica, capacidade de ter um relacionamento saudável, né? Isso significa o quê? Que eu tenho condições de chegar até o meio, de fazer negociações, de articular, de negociar, de ceder. Porque quem não cede é o quê? É aquela criança mimada que bate o pé. E quem cede demais é o quê? É a criança que precisa agradar. O adulto saudável, ele não tem mais medo do que os outros vão pensar, ele é autoconfiante, ele tem uma autoestima elevada, ele é autorresponsável. Percebem? Então, um monte de gente que tá por aí com baixa autoestima não é um adulto saudável, porque vai ter medo do que os outros vão pensar. E aí vai ferrar tudo o relacionamento, vai ferrar trabalho, vai ferrar a criação dos filhos. Quarta característica... Ai, vocês estão aí ainda, né? Tá dando chabu aqui na internet que ela tá tentando voltar, mas não voltou. E os filhos, que é um projeto maior, que é um projeto que vai além do meu mimo. Então eu paro de pensar só em mim, nas minhas necessidades, ou de me proteger dos meus medos, que vocês vão entender, e começo a pensar em outro. Esse projeto maior podem ser outras causas que a pessoa abraça, né? Que ela leva aquilo como um projeto que vai além dela. Mas o significado dessa quarta característica é esse. É eu pensar além do meu umbigo. Então, é eu ter outras coisas que aí são projetos que às vezes é como se fosse o filho da pessoa, né? Às vezes a pessoa tem projetos sociais, ela cuida de outras pessoas e aquilo é como se fosse o filho dela, né? É pensar além dela, tá? Sem falar que é a perpetuação da espécie, né? Na sistêmica, na constelação, o Bert Hellinger diz que a pessoa que não quer ter filhos, ela não quer... Ela quer que a família acabe. Porque ela não tá... não é procriando a palavra, mas ela não tá continuando a linhagem, né? Mas eu não vou entrar neste mérito, tá? Por enquanto eu só tô falando que é um projeto para o mundo. Eu paro de pensar em mim e passo a pensar em alguém mais importante. A Sheline chegou, a Moni, a Thaís, a Lucila. Bem-vindas! Bom, então vamos lá. O que impede um adulto de crescer? O que impede um adulto de ser saudável? E aí, são essas características que eu falei, né? Falta de autorresponsabilidade, né? E autorresponsabilidade demais não existe. Autorresponsabilidade é a minha. Responsabilidade é demais também não é bom. Responsabilidade de menos também não é bom, né? Sempre o caminho do meio. Baixa autoestima, baixa autoconfiança. Não dá pra ser um adulto saudável se eu não tenho isso. Porque se eu não acredito em mim, não acredito na minha capacidade, não confio que eu tenho condições de fazer aquilo dar certo, eu não vou enfrentar o mundo. E aí eu vou estar conectada no medo, tá? E aí, quando a gente... Um exemplo, né, de quando aparece esse adulto que não é saudável, é quando a gente dá um piti, a gente dá um chilique, a gente perde a cabeça, a gente tem uma reação a uma situação que ela é desproporcional, uma reação exagerada. Aí é o quê? É a nossa criança. É a nossa criança interior que tá ali gritando. E é a nossa criança ferida, né? Até porque foi quando a gente foi criança que apareceram as feridas emocionais. E esse medo de sentir novamente essas sensações faz com que a gente tenha uma série de comportamentos que são comportamentos de autoproteção. Então, quando isso acontece, a criança ferida, né? E quando a gente fala criança ferida, não é que tem um personagem, mas é uma parte do nosso cérebro ali
que está muito conectado com uma parte da nossa história e está reproduzindo comportamentos, né? Tá reproduzindo aquilo que ele aprendeu e que ele acha que aquilo é o certo, tá? Mas por quê? Porque a nossa criança não recebeu segurança o suficiente, não estava num ambiente onde promoveu a autoconfiança, onde estimulou, né, o agir, o ir para fora. Então, porque se a gente... Vocês viram as características de um adulto saudável, é ir pro mundo, né? É se arriscar. Se eu sou criada num ambiente onde eu não posso fazer nada de diferente, porque tudo vai dar errado, eu ali, quando criança, começo a achar o quê? Que tudo vai dar errado, que eu não sou capaz, ou que não depende de mim. Isso é uma coisa que também a gente acha que depende dos outros. Não depende dos outros, depende de mim. Mas se eu sou uma criança e começo a achar que não depende de mim, que depende dos outros, quando eu virar adulta, ferrou. O que eu vou querer? Eu vou querer ajuda dos outros. Eu vou precisar dos outros. Eu não vou acreditar em mim, que eu posso, que eu consigo, vou precisar dos outros. Percebem? Mas eu vou falar de um jeito mais técnico sobre isso, tá? O que eu quero falar pra vocês? Porque às vezes vocês vão ouvir por aí falando da criança interior. E quando eu falar das feridas emocionais, é a mesma coisa, tá? Porque é a sensação que a gente tem. Só que as feridas emocionais, elas acontecem, elas surgem em todo mundo, tá? Não é você que é pior porque você tem ferida, nem eu. Todo mundo tem as 5 feridas emocionais. Todo mundo. Por quê? Porque nós passamos pelas 5 fases do desenvolvimento, tá? Só deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui sobre isso. A Dé falou como é difícil ser maduro. É muito difícil. E não é perfeito, tá? É buscar isso. É buscar o autossustento. Se a gente buscar o autossustento, o restante, ele vai ser... Como é que fala, gente? Automático. Nossa, tô meio lesa, né? Acho que foi a luz que apagou meu cérebro também. É automático, porque se eu tenho capacidade de me sustentar, eu não vou querer mais viver com os meus pais. Viver querendo pra agradar ou pra não desagradar, ou eles pagando as minhas contas, então eu vivendo como se fosse dependente. O adulto que é saudável, ele não fica mais na casa dos pais, né? Só que ele também não vai se enrolar com uma pessoa que não é saudável. Aí é que vem o ponto, gente, no relacionamento amoroso, tá? Se um adulto saudável encontra um adulto não saudável, ou ele fica doente, ou ele vai embora. Não tem como ficar um adulto saudável e o outro doente. Não tem como. Aí vai ficar 2 doentes, ou ficam 2 saudáveis. Não tem como, tá? A Marisa falou, é bem assim. Paula chegando. Fabi. Bom, então vamos lá. Já falei da criança interior, né? Que vocês podem entender como a mesma coisa que feridas emocionais. Pra gente alinhar, porque vocês vão ouvir de formas diferentes, em lugares diferentes, tá? E como é que surgem as feridas emocionais? Aqui, voltou. Como é que surgem... a Cris tá perguntando se avareza e preguiça são características. Avareza, aquela pessoa que não quer dar, né? Que não quer doar, só quer receber. Não é necessariamente de um dos traços, mas tem alguns traços que estão mais ligados a isso. A preguiça também, mas tem uma ferida emocional por trás, porque assim, ó, eu vou explicar isso agora, Cris. É assim, gente, as feridas emocionais é a base da nossa vida. Não adianta vocês fugirem disso, não. Vocês podem procurar todas as técnicas do mundo. Se vocês não conhecerem isso aqui, vocês vão continuar patinando, tá? Depois, eu venho os valores, né? Eu começo a acreditar e valorizar a partir daquilo que eu sou, gente. Não é o contrário, não. Ai, porque minha mãe me ensinou. Não, eu só acredito que aquilo é importante porque tá dentro de mim. Não é porque alguém me ensinou, não, tá? A influência do ambiente conta muito. Mas as feridas emocionais é o principal, é o meu centro. Não é só coisa ruim, ferida emocional. É isso que eu quero que vocês entendam também, tá? Mas é o meu centro. Por quê? As feridas emocionais, elas vão surgir de acordo com o desenvolvimento e a maturação neurológica do nosso sistema neurológico. Então, desde o útero até aproximadamente os 6 anos de idade. Então, lá no útero, a gente ainda é feto. E a primeira coisa que se desenvolve é o sistema nervoso, certo? O cérebro e a medula espinhal. E aí depois desenvolve o meu corpo. Depois que eu nasço, não está completamente formado o meu sistema neurológico. Ele vai ocorrer uma maturação.
tá? Que tem um processo bioquímico lá que eu não vou entrar no mérito aqui porque eu não quero entrar nessa questão técnica. Mas existe uma maturação. E aí essa maturação vai acontecendo em toda a medula espinhal. Então, desde a minha cabeça, vai passar pelo meu pescoço, toda a medula espinhal ali que fica, né? Que fica ali no centro da coluna vertebral. Cada fase da nossa vida está maturando uma parte dessa medula espinhal. Então, quando eu estou no útero, está mais ligado ao quê? Ao meu cérebro, ao meu pensar. Quando eu saio da barriga da minha mãe, eu estou mais ligada aqui na cervical. Eu ainda não tenho controle dos braços, nem das pernas, nem do meu corpo nenhum. Eu só tenho a capacidade de falar, de chorar. Depois eu começo a controlar mais os meus bracinhos, eu começo a conseguir ficar mais sentadinha, mais ou menos. Depois eu começo a engatinhar, começo a dar meus passinhos. Depois eu vou sair da fralda, que é um controle, né, que vem... a capacidade de sair da fralda, de sentir a sensação do xixi ou do cocô, também tem a ver com essa maturação neurológica. E aí a última é quando chega na região sacral, que é a última parte ali da medula espinhal, que também é a região dos órgãos genitais e do término ali de desenvolver as pernas. Aí a criança já anda, pula, corre, faz tudo que ela quiser, é uma criança totalmente independente. Então, todo mundo passa por essas 5 fases. Então, todo mundo vai passar pelos registros das 5 feridas emocionais. Aí, o que acontece, gente? Eu quero muito que vocês prestem atenção nisso aqui. Muito. Que a live já ficou uma meleca, já caiu, já voltou. Espero que vocês gostem, mas ok. Do Facebook já foi, né? Gente, não importa. Ó, escreve, quem estiver anotando. Pega um papel. Não importa o que aconteceu. O que importa é o que você sente. É o sentimento, é a sensação, ok? Por que eu tô falando isso? Eu tô lá eu só vou dar esse exemplo e o restante eu vou falar durante cada ferida, tá? Mas a ferida da rejeição é a primeira ferida emocional que ela acontece normalmente quando o bebê tá dentro da barriga da mãe até as primeiras semanas, os primeiros dias de vida. Não quer dizer... Gente, anotem isso, que é a coisa mais importante. Não quer dizer que eu fui rejeitada. Quer dizer que eu, como bebê, como feto, a capacidade que eu tinha, com a maturação neurológica que eu tinha, interpretei como rejeição. Vocês percebem que é muito diferente de ser rejeitada, de ser abandonada. É a sensação que eu tenho. E a mesma coisa vai acontecer com o abandono. Então, a fase ali que eu estou... vai acontecer alguma coisa que não vai ser legal e eu vou sentir como abandono. Depois, na fase da manipulação, vai acontecer alguma coisa, meu organismo, meu sistema neurológico, nesta fase, se acontecer alguma coisa ruim, ele vai sentir como manipulação. E quando eu falo alguma coisa ruim, pode ser alguma coisa muito ruim, desde ser abandonado no orfanato, desde ter sido abusada sexualmente... Mas eu também tô falando de coisas que são bobas, assim, né? Comparado com abuso sexual, por exemplo. Mas assim, que, sei lá, minha mãe fez uma cara feia e eu, como bebê, como criança, senti que ela não gostou. Alguém deu um grito na hora errada e eu me assustei, sabe? Gente, a gente tem que entender que nessa fase, até os 5 anos de idade, é uma criança, nós somos crianças. Muito imaturas emocionalmente, intelectualmente, neurologicamente, porque, né, a medula tá maturando ainda. Então, a forma como a gente interpreta as situações é o que conta, tá? Então, quando eu falar nas próximas lives sobre a rejeição, sobre o abandono, eu não quero que vocês fiquem assim, porque a minha mãe me abandonou, então. Não, porque, olha, eu fui manipulada pela minha mãe, pelo meu pai, por isso que eu sou assim, eu tenho essa ferida. Porque não importa. É sério o que eu tô falando aqui. Não importa. Até porque agora, vocês que estão me assistindo são adultas. Eu agora sou adulta. Não importa o que minha mãe fez, o que meu pai fez, se fez certo, se fez errado. Não importa. O que importa a partir de agora é eu tomar conta da minha vida. E vocês tomarem conta da vida de vocês. E tomar conta não quer dizer assim, ninguém cuida da minha vida, só eu. Não, tomar conta é pegar essa vida aqui e resolver os problemas dela. Resolver o que tá ruim, parar de fingir que tá tudo bom. Né? E não é também, nossa, se descabelar, meu Deus, tá tudo horrível, não é isso, né? Mas pegar o que tá ruim e falar, vamos remelhorar esse trem aí. Então, não importa
a situação, não importa o que aconteceu. O que importa é como você, criança, como você, bebezinho, a gente não tá processando ainda a informação intelectualmente como a gente faz hoje. A gente só processa sensações. Então, o que importa é como você se sentiu. E você você sentiu aquela sensação por conta da fase da maturação da neurológica, tá? Então, isso é muito importante. É uma das partes mais importantes para vocês entenderem e não ficarem, ai, é minha mãe, ai, é meu pai, ai, não sei o quê. Porque não importa. Até porque pai e mãe, mesmo os piores do mundo, fizeram o que eles podiam fazer de melhor. Mesmo o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo, eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Então, aqui a gente agora é, ó, adulta, bate no peito e fala, agora eu vou resolver isso aqui. Que isso é meu, não é mais ninguém. Tá? E essa maturação neurológica, ela não molda só a nossa mente. Aqui é que tá o pulo do gato. Ela molda o nosso corpo. Ela molda o nosso corpo, ela molda a nossa mente para se proteger daquela sensação de novo, porque não quero sentir aquilo de novo, eu não quero me sentir rejeitada. O que eu faço? O cérebro vai processar as informações de um jeito e o corpo vai se moldar de um jeito. Saindo da quarta camada. Se eu tiver a ferida do abandono, aquele registro ali muito forte, o cérebro, a gente vai processar as informações de um jeito e o corpo vai se moldar também de um jeito específico, tá? Então, quando eu falo de feridas emocionais, eu tô falando do registro que a gente teve ali na primeira infância, mas eu tô afirmando para vocês que este registro molda o modo como você funciona hoje, como você escolhe as coisas que você vive na sua vida e molda o seu corpo. O formato do seu corpo hoje explica pra mim como você funciona. Você não precisa nem contar a sua história. Eu faço análise corporal e já sei. Ah, você tem a ferida do abandono, da rejeição, isso acontece, aquilo acontece. Você tem conflito assim, conflito assado. Aí aqui é que vem o grande porquê que eu falei lá nos stories. Nós somos uma mistura das 5 feridas. Então, às vezes, eu tô sentindo mais a ferida da rejeição. É a ferida que mais tá me doendo. Mas eu tenho outras feridas também. Então, eu não posso achar que eu só tenho a ferida da rejeição. Porque eu tenho as outras, tá? A Dé tá falando que louco. É incrível. É louco mesmo. Eu também achei. E tem uma coisa que eu acho que é a boa notícia. Quem tá anotando, anote a boa notícia. E venham para as próximas lives. Por quê? A natureza, ela é linda, maravilhosa, incrível. Então, a natureza, meu corpo e minha mente vão se moldar para me proteger da rejeição. Ao mesmo tempo, eles vão me dar recursos para fazer isso. Certo? Que eu vou falar amanhã. Eu não vou falar das feridas hoje, porque senão, gente, eu vou passar 2 horas aqui e eu ainda quero falar um pouco da minha história. Gabi, resolver os complexos que podem atrapalhar a vida quando adulto. Atrapalhar, sim. Complexo assim de inferioridade, superioridade, esses traumas, eles só atrapalham porque é um complexo, né? É um complexo. Se fosse uma coisa sem importância, não atrapalhava mais, né? Se tá atrapalhando, é porque tem... Gente, ó, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, se tem alguma área da sua vida que tá travada, tem alguma questão aí. Porque o que não é importante não faz diferença. É que nem quando você odeia alguém. Ah, eu odeio fulano. Então, existe uma conexão ali muito forte. Porque você não odeia todo mundo. Dá trabalho odiar. Precisa pensar naquela pessoa, precisa sentir algo por ela. Você não faz isso pra todo mundo. Então, se tem alguma área da vida que tá travada, é financeiro, é relacionamento, é trabalho, é pai e mãe, é porque tem uma ferida está sendo ativada e você está se protegendo. Então, agora que eu falei já da ferida, que ela molda a nossa mente, molda o nosso corpo, eu não vou... uma coisa que eu quero falar pra vocês. Eu não vou falar como analisar o corpo, tá? Porque eu nem sou autorizada pra fazer isso. Eu sou autorizada pra fazer a avaliação, mas eu não sou autorizada pra formar as pessoas. Então, porque eu não gosto de falar demais, e aí vocês vão ficar arrumando problema onde não tem. Aí, às vezes, nem tem a ferida tal. Eu falei que o corpo é X, aí vocês acham que é assim, aí pronto, aí acha que tem a ferida tal, tá? Então, eu vou falar das sensações, porque só pelas sensações vocês já vão conseguir identificar algumas coisas, não vão ter certeza do percentual, né? Eu mostrei no Stories ontem, a gente faz um gráfico com todas as feridas e o percentual que você tem de todas. Então, por exemplo, pode ter 10% de uma, 20% da outra,
30 da outra, né? Mas vocês, com o comportamento que a gente pode ter na dor ou no recurso, vocês já vão conseguir identificar mais ou menos como vocês funcionam, ou pelo menos a ferida principal. Ou seja, a minha ferida da rejeição, eu consegui identificar assim, pelo comportamento. Depois que eu fui fazer a análise corporal, tá? Porque pra mim, gente, é só a pessoa começar a falar, eu falo, nossa, sou eu, parece que ela tá falando de mim. Sabe quando vocês... Ai, gente, desculpa, tô derrubando tudo aqui. Essa live hoje tá papo de comadre, né? Porque tá o caos aqui o negócio. Mas sabe quando a pessoa tá falando e você tem certeza que ela tá falando de você, que ela conhece a sua história? Foi assim que eu me senti quando eu soube da ferida da rejeição. Então, e vocês vão se identificar com a ferida que estiver na dor agora. Com a ferida que estiver doendo. Aí eu vou falar algumas coisas e vocês vão falar assim, isso aí não tem nada a ver. Mas na hora que eu falar que tá doendo, vocês não vão ter como negar. Vocês podem até negar pra mim. Pra mim vocês podem negar, pros outros vocês podem negar. Mas pra vocês não vão conseguir. E tem um perfil, que eu só vou falar depois, que é o perfil mais resistente, ele é o mais cético. Ele é o que mais fica duvidando, ele fica ali, ele não acredita. Então, eu já entendo. Quando eu vou fazer a devolutiva, eu já brinco. Porque é do perfil, é da característica da pessoa e tem um porquê, tá? Agora, vamos entender como é que funciona esse negócio de ativar as feridas na dor e no recurso. Porque eu vou falar sobre isso nas próximas lives e aí é legal. Por isso que eu quis fazer essa live de introdução, né? Pra vocês entenderem como é que vai funcionar. Então, o que é importante? Eu já falei que as feridas emocionais, as 5 feridas, são 5 fases do desenvolvimento, a maturação do desenvolvimento neurológico e a maturação dessa parte neurológica, que é a maturação da medula espinhal. Mas, além disso, nós, seres humanos, nós temos um cérebro lindo e maravilhoso, né? E esse cérebro, de uma forma muito simples, eu até fiz um post depois que você terminar a live, não lá, vai lá agora. É dividido em 3 partes, assim, de uma forma muito simples, tá? Ele não é dividido em 3 partes, mas de uma forma simples para vocês entenderem. Então, eu tenho o cérebro reptiliano, que é a camada, assim, pequenininha. Depois eu venho o cérebro emocional, ou cérebro mamífero, eu posso chamar. E a parte maior do nosso cérebro, que é essa parte grandona, assim, que a gente tem, que a gente vê, né? Que ela é como se fosse o capacete que protege essas outras 2 partes, é o neocórtex, tá? A parte mais antiga, aqui tem bilhões, desde que a nossa espécie existe, que sei lá se a gente veio do macaco ou se a gente veio de outra espécie, mas desde que a nossa espécie existe, ela existe. E ela chama, essa parte do cérebro, chama cérebro reptiliano porque os répteis também têm essa parte. É uma parte que ela é responsável pelo instinto de sobrevivência, tá? Então, o que essa parte quer? Manter a sua vida. Ela é responsável por isso e nada mais. Então, ela é responsável pelos medos que você tem. Ela é responsável por algumas funções automáticas, como respiração, batimentos cardíacos. Por quê? É para manter a sua vida. Essa é a parte responsável por isso. Então, é uma parte que ela é muito ativada através do medo. Se eu tenho medo, eu não me arrisco. Quanto mais eu me arrisco, mais chance eu tenho de limitar ou de diminuir a minha sobrevivência. Então, é melhor eu ficar parada, tá? E vamos entender por que isso acontece. Vamos pensar que há milhões de anos atrás, quando a gente nem tinha essa outra parte do cérebro aqui, a nossa espécie vivia em bandos. Aliás, a nossa espécie só sobreviveu porque ela vivia em bandos. Por quê? Tinha os predadores, tinha os fenômenos naturais, e tinha relâmpago, e tinha doenças, e tinha que caçar. Enquanto um caçava, o outro tinha que proteger o outro bando e tal. Tinha que perpetuar a espécie, então alguém tinha que cuidar das crias e tal. Só sobrevivemos, nossa espécie, porque andávamos em bando. E isso criou no nosso sistema, né, corpo, mente, uma necessidade de estar em grupo e de estar naquele bando. Então, por conta disso, o nosso cérebro, a nossa mente registrou 3 grandes medos. E são os 3 grandes medos de qualquer ser humano, tá? E aqui eu não tô falando de feridas emocionais, eu tô falando de algo que ainda é anterior às feridas emocionais. As feridas emocionais vêm depois disso, que é o medo de não ser amada, o medo de não ser valorizada e o medo de ficar desamparada, né? Se eu não for amada, vão me expulsar do bando e eu vou morrer.
Pensa lá, tá? Há milhões e milhões, 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 bilhões, sei lá quantos anos atrás, tá? A gente lá na floresta ainda, nossos antepassados de milhões e milhões de anos, sei lá. A gente ainda tinha pelo no corpo. Sei lá, gente, eu tô meio louca hoje. Então, se eu fizer alguma coisa aqui e não gostarem de mim, vão me expulsar do bando. O que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Porque se eu ficar sozinha, eu vou morrer. Eu tenho que ser útil. Se ninguém gostar de mim, mas eu sei fazer alguma coisa muito bem, sei lá, eu sei caçar muito bem, eu sou forte, eu consigo carregar coisas, eu tenho valor. Não vão me expulsar do bando. Agora, ninguém gosta de mim, eu ainda não sirvo pra nada, vão me jogar no lixo, porque eu sou só mais um ali comendo, enchendo o saco, né? E se eu ficar doente, se eu precisar de ajuda, se eu precisar de auxílio, eu não posso ficar desamparada. Então, esses 3 medos permeiam a nossa vida. Por quê? Porque eles estão condicionados há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos no nosso comportamento, no nosso DNA. Então, hoje, teoricamente, a gente não vive sozinho. Por quê? Mesmo que eu vivo sozinha na minha casa, eu trabalho com alguém faz o meu dinheiro, alguém planta as minhas frutas, as minhas verduras, né? Então, literalmente, nós não conseguimos viver sozinhos, tá? Mas não necessariamente a gente precisa ter medo de ser amado, porque eu não dependo de um bando específico que vai me jogar pra fora, mas esse medo permeia a nossa espécie porque estamos condicionados há muitos e muitos e muitos e muitos anos, tá bom? Depois foram vindo as emoções, e as emoções estão ligadas às funções automáticas, então não dá pra desconectar, por isso que quando eu tenho medo, a minha respiração, ela fica ofegante, me dá um desespero. Por quê? Porque as minhas emoções estão ligadas com o meu cérebro reptiliano. Eles fazem contato, não são partes separadas do cérebro, todas elas estão conectadas. E depois vem o neocórtex, que é a parte grandona do nosso cérebro, que é a parte responsável pelo racional, pelo lógico, pelas ideias, pela criatividade, pela busca do conhecimento, pela inovação, pela evolução, pela compaixão. Essa parte aqui do cérebro, que a gente chama de neocórtex pré-frontal. Gente, ó, pensa que tira a minha cabeça. Eu tenho um cérebro aqui. Se eu recortar aqui, só essa partezinha aqui da minha testa é uma parte pequenininha, ela é chamada de neocórtex pré-frontal. É a parte mais nova do meu cérebro. Mais nova quer dizer milhões e milhões de anos, tá? Mas essa é a parte responsável pela inovação, pela criatividade, pela felicidade, pela busca de um propósito, pela vida, pela busca de ter significado nas coisas que eu faço. Essa parte do nosso cérebro, o neocórtex, ela é muito nova, né, em relação ao cérebro reptiliano, por exemplo. Então, é como se o ser humano estivesse aprendendo a lidar ainda com essa parte. Então, pensa numa pessoa que é muito experiente e uma criança. É como se o cérebro reptiliano fosse esse experiente, sabe tudo, manja tudo, e o córtex, o neocórtex, ele é a criança, ele está aprendendo ainda. Então, por isso que nós estamos condicionadas a ter medo. O nosso cérebro está programado a ter medo. E nós, como seres humanos, precisamos aprender a usar melhor o nosso neocórtex para se desvincular de tanto medo. E não é que o medo por si só é ruim. O nosso medo, ele é importante, ele nos protege, ele continua nos protegendo de situações físicas sei lá, de atropelamento, de assalto, mas também de situações emocionais. Por que a gente se enfia num relacionamento emocional? Porque a gente tem medo, né? Ou medo de ficar sozinha, medo de ficar desamparada, medo de não ser amada. Por que às vezes eu sei que eu tô num relacionamento ruim, mas eu tô lá? Porque eu tenho medo. Por que às vezes eu sei que aquele cara é legal pra mim, mas eu não consigo ficar com ele? Porque eu tenho medo. Então, não são só questões físicas, né? O medo não é... Essa programação do cérebro não é só pro medo físico, de proteção da minha segurança física, mas da minha segurança emocional também, porque eu me sinto ameaçada também quando isso acontece, tá? Então, a gente tem esses 3 medos. E o que o nosso cérebro sobrevivente faz? Que é o cérebro reptiliano, eu vou chamar ele de sobrevivente nas próximas lives, tá bom? Vou chamar essa parte de cérebro sobrevivente e vou chamar a outra parte do cérebro de cérebro evolutivo. Porque essa outra parte do cérebro, ela quer ir além dos medos. Mas o outro, o cérebro sobrevivente, é o macaco velho. Ele dá nó em pingo d'água. Então, pra gente se livrar do padrão do medo, a gente precisa ter um processo muito consciente de decisões.
Quem vive no piloto automático vive pelo padrão do medo. Qual que é o padrão do medo? Eu estou me defendendo, eu estou me protegendo e às vezes, para me proteger, eu estou atacando. Esse é o padrão do medo. Seja num relacionamento amoroso, seja o medo de ficar sem dinheiro, seja do que eu tô tentando me proteger, né? Ainda mais quando a gente se decepciona. Sim, porque aí o meu cérebro fala o quê? Ó, tá vendo? Vai dar errado. Melhor você não fazer de novo. É o cérebro reptiliano falando, vai dar errado, não faz. Né? Ele usa o medo para nos deixar congelados. É isso que o cérebro faz. Então, no padrão do medo, eu tenho 3 opções, né? Eu ataco, ou eu fujo, ou eu me finjo morto. Não faço nada, né? Que pro ser humano é a pior, porque isso aumenta o nível de estresse. Eu não vou falar disso hoje, não vai dar tempo, né? Eu nem sei, gente, quanto tempo eu tô aqui. Mas beleza, porque eu perdi o computador do Facebook, desgraça. Tá bom. E qual que é o paradigma do amor? Que vocês já devem ter ouvido alguém falar assim, você escolhe pelo medo ou pelo amor? E pra quem nunca ouviu isso, eu não sei pra vocês, mas eu quando não sabia nada disso, a pessoa falar isso pra mim era grego. Tipo, não entendi nada do que essa pessoa tá falando. Hoje eu entendo e vou explicar pra vocês. Então, quando eu estou no paradigma do medo, é isso. A Gabi falando, meu cérebro reptiliano tá no domínio. Gente, normalmente ele está no domínio. É isso que a gente tem que encarar, tá? Já saiam daqui sabendo que vocês agem 90, quase 100% do tempo com base no medo. Normal, porque quem manda na parada, a gente acha que a gente toma conta de tudo, mas não é. Quem manda na parada é o inconsciente, é o cérebro reptiliano. Para eu sair desse padrão inconsciente, eu preciso ter muito esforço consciente, e isso dá trabalho. A minha mente não gosta de ter trabalho, a minha mente gosta de manter energia, manter o desgaste energético baixo, porque isso consome menos energia, porque isso mantém a minha sobrevivência. Gente, é um mecanismo cerebral muito louco, tá? Que acontece. Então, qual que é o padrão do amor, gente? Como é que eu faço para escolher o que eu quero, escolher o meu caminho, aquilo que eu sinto no meu coração que eu quero para mim? Eu preciso me abrir. Eu preciso me desarmar. Eu preciso me arriscar. E dá medo. Porque quando eu me arrisco, quando eu me desarmo, eu fico vulnerável. É muito mais fácil me atacar. Então, por que a gente tem dificuldade de estar num relacionamento amoroso, de corpo e alma? Porque a gente tem medo. Porque amar, gente, é o ato mais corajoso que um ser humano pode ter. Porque eu estou ali completamente vulnerável. Por que é fácil amar um bebezinho? O nosso filho, ou o nosso sobrinho, e sei lá, qualquer criança fofinha. Por que é fácil? Porque essa pessoa não me ataca. Ela ainda, né? Porque depois vai atacar, né? Meus filhos estão crescendo. Ela ainda não me ataca, ela ainda não tem esse poder. Então eu consigo ser vulnerável com essa pessoa. É muito mais fácil. Agora, uma pessoa que tem o poder de me humilhar, de me rejeitar, de me abandonar, né? De me trocar por alguém. Aí eu tenho medo. E aí não vai. Porque eu tenho que estar vulnerável para amar. Não tem como. Aí a grande questão é, eu consigo estar vulnerável? Ou eu tenho sempre que estar me protegendo? Então a gente tem que trazer para o consciente. Tem coisas que a gente tem que se proteger sim, mas tem coisas que faz sentido a gente continuar se protegendo. Eu brinco, porque aí a gente entra nos sabotadores. Eu não vou entrar, tá, nesse tema. Tem lá nos meus destaques, tem uma aba lá de sabotadores, sabotagem, sei lá o que tá escrito lá, mas é por aí. Eu não lembro, gente. Mas porque eu falo de cada sabotador. É o comportamento sabotador. Mas o comportamento é o de menos. A gente precisa entender por que a gente tem um comportamento. Que tem a ver com as feridas emocionais. Então, se eu tô com medo, aí eu vou ter determinado comportamento, que é um comportamento para me proteger. Então, eu nem gosto de chamar de sabotadores, porque eu não vejo como sabotagem. Ninguém se sabota. A nossa mente é muito inteligente para fazer uma besteira dessas. Pelo contrário. A mente está nos protegendo. O que a gente precisa é entender por que a minha mente está me protegendo de certas coisas que, na realidade, não são assim tão desastrosas. Eu brinco, eu dou sempre o exemplo do alarme. Sabe alarme de carro? Né? Que tem alarme de carro que fica muito sensível. Nossa, passou um caminhão na rua, o alarme dispara, é uma desgraça, né? Pousou um passarinho em cima do carro. Não, isso já aconteceu comigo, com vocês também.
Você tá no estacionamento do shopping, você bate a porta do seu carro, não sei se é o barulho, deve ser o impacto no chão, sei lá, dispara o alarme do carro do lado, aí você quer morrer de vergonha, né? Você fala, não, mas eu só bati a porta do meu carro, com uma certa violência, né? Mas aí você não fala assim, nossa, todos os alarmes de carro do mundo são uma porcaria, vamos destruir tudo isso, eles não servem pra nada. Não, você precisa entender por que é que este alarme está tão sensível. Ele está desregulado. Ele está sinalizando perigo quando não tem perigo. O que a gente precisa? Regular o alarme. Ele não pode ficar tão sensível assim, porque senão é desgastante. E é o que acontece com a gente. É como se o nosso sistema de defesa, o nosso cérebro reptiliano, o nosso cérebro sobrevivente, eu chamo ele de sistema de defesa. É como se fosse o nosso exército de defesa. Pensa lá que você tem um monte de hominho lá, no exército lá, esperando pra lutar. Se o meu alarme dispara o tempo todo, se eu tô com medo o tempo todo, se eu tô tentando me proteger o tempo todo, o meu exército tá o tempo todo em guerra. Ou ele tá em guerra, ou ele tá planejando o próximo ataque, ou ele tá planejando a próxima defesa, se ele vai atacar ou se ele vai fugir, se ele vai se fingir de morto, qual vai ser a estratégia. Então, a gente age inconscientemente como se a gente estivesse sempre em guerra. Isso é horrível. Isso é horrível pra gente, porque isso consome um desgaste energético mesmo, né? Porque a mente fica processando isso, mesmo que inconsciente, dá trabalho. E um desgaste na vida. Porque existe uma coisa, hoje eu tô meio falando muito de neurologia, né? Mas existe uma coisa que chama neurônio espelho, que é a sensação que eu causo nas pessoas. Então, quando a gente vê alguém que você fala assim, no santo não bateu, foi o seu neurônio espelho, tá? Você não processou nada, você não conhece a história daquela pessoa, você não sabe como é a vida dela, você nem conhece, você nem ouviu a voz dela, mas você não foi com a cara dela. É o seu neurônio espelho. Aquela pessoa provocou uma sensação em você, né? Aquela pessoa, a forma dela, o rosto dela, as expressões dela, a energia dela provocou uma sensação em você. O que acontece? Se o seu sistema sente medo, ataca. Nem conhece a pessoa, mas ele está planejando um ataque, uma fuga, alguma coisa. Vai depender das suas feridas emocionais. Tem ferida que tem mais a ver com a fuga. Tem ferida que vai pro ataque. E tem gente, não sei se vocês já viram, tem gente que parece que tudo que você fala pra pessoa, ela tá em guerra. Ela tá sempre falando assim, já gritando, já minha mãe falava, como que era? Com as 4 pedras na mão. Quem será que era assim? Né? A pessoa tá sempre em guerra. Por quê? Tem a ver com as feridas emocionais. Então, por que eu tô falando tudo isso pra você? Gente, a forma como a gente vai reagir às situações e às pessoas, né? O modo como a gente vai ter essa reação, se é uma reação mais de ataque, se é uma reação mais de defesa, se eu vou fugir, se eu vou chorar, tem mais a ver com as minhas feridas emocionais. Então, quando eu tô falando de feridas emocionais, eu tô falando, gente, da raiz do problema. Porque a raiz do problema não é o seu namorado que te abandonou, não é o seu marido que te traiu, não é o seu filho que não te respeita, não é a sua mãe que não sei lá o quê. A raiz do problema está nas feridas emocionais. E eu não estou jogando, comentando, eu estou afirmando isso para vocês. Eu estou afirmando. Porque as feridas emocionais, elas surgem na primeira infância. Se você souber disso e usar isso, a sua vida vai mudar. Mas é claro que tem que usar, né? É o que eu sempre falo, não adianta você ter um monte de conhecimento se você não faz nada com ele. Conhecimento é palavras soltas, você tem que usar isso na sua vida. E como que você vai usar isso nos próximos dias? Eu vou falar sobre cada ferida emocional, cada uma delas. Eu vou falar sobre rejeição. Segunda-feira, rejeição. Terça-feira, abandono. Quarta-feira, manipulação. Quinta-feira, humilhação. Sexta-feira, injustiça. Sábado, perguntas e respostas. Tudo que eu recebi durante essas semanas, eu tô tirando print das telas, eu tô anotando. E domingo eu vou fazer um resumão, tá? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão tentar identificar como que vocês estão funcionando, na dor ou no recurso. Pra quem tá chegando agora, que eu tô vendo que tem gente chegando agora, eu tô falando das feridas emocionais. E é muito importante a gente saber que as feridas emocionais não é só coisa ruim. A ferida emocional, a gente fala ferida emocional porque quando a gente tá na dor, gente, ela dói muito. Muito mesmo. Mas a questão é que a natureza é muito sábia. Quando eu tenho uma ferida emocional, por exemplo, da rejeição, eu tenho alguns recursos também
eu desenvolvo alguns recursos que em outras feridas eu não vou desenvolver mais. Eu vou desenvolver naquele período com aquela ferida. Então, nós somos quem somos por causa das nossas feridas emocionais. Se eu sou mais magrinha e não sei o que, tem a ver com as minhas feridas emocionais. Se eu sou mais cheinha, mais gordinha, mais redondinha, tem a ver com as minhas feridas emocionais. Se eu sou mais esbelta, mais bonitona, assim, parece modelo, e a pessoa se acha feia, tem a ver com as feridas emocionais. Então, molda a minha forma de pensar, a minha maneira de agir, porque tenta me proteger dos meus medos, e molda o meu corpo também para me proteger dos meus medos. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu já falei, não vou dar detalhes, mas eu vou falar. Por quê? Quando vocês entendem por que o corpo é assim, que tá te protegendo, na verdade, da sua ferida, você agradece a sua mente, pela sua mente fazer isso pra você. Porque ela tá te protegendo do seu grande medo, né? Então é pra usar. Esse conhecimento aqui é pra vocês usarem. Vai se identificar com a dor ou com o recurso. Durante a semana, vocês vão ver as 5 feridas. Eu já falei, todo mundo tem as 5 em proporções diferentes. Então, você pode ter uma muito alta e uma muito pequenininha que você quase não vai sentir. É normal que você vá se identificar com aquela que tá mais doendo naquele momento. E se você tá muito bem, tipo, não tô com nenhum problema, não estou com dor de ferida nenhuma, você vai se identificar com os recursos, com aquilo que você sabe fazer. Porque eu vou falar da dor, quando a pessoa funciona na dor, qual é a máscara que ela usa para estar na dor. Quer dizer, para se proteger da dor, porque ela está na dor, né? E quais são os recursos, como que ela funciona quando ela está exercendo o potencial que aquela ferida trouxe, tá? Então, vocês vão ver que a pessoa que tem criatividade, ou a pessoa que é muito comunicativa, a pessoa que é bastante organizada, que ela sabe planejar, ela recebeu esse recurso por conta da ferida emocional dela, para proteger ela daquilo que é o grande medo dela, certo? Então, a gente vai falar sobre isso nas próximas semanas. Eu tô aqui falando semana, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, já tá chegando o Natal. Não dá pra fazer nada pra semana, não. É esta semana, nos próximos dias. Por isso que é maratona. Porque vai ter live todos os dias, tá? Eu criei 2 possibilidades para vocês não perderem as lives. Eu fiz um e-book com 3 passos simples para você ser feliz quando sai tudo fora do controle, tipo, a minha vida tá o caos, eu não sei o que fazer. Eu sempre falo, olha para você. Que foi o que eu aprendi pra minha vida, né? Parar de olhar pro externo e olhar pra dentro. Que aí a gente se fortalece para cuidar. Inclusive, a autoconfiança é isso. Não é você saber tudo, não é você dar conta de tudo. É mesmo o mundo desmoronando, você fala assim, não, eu sou capaz de resolver. E aí tem o link lá na minha bio, tá? Que é o e-book. E tem o canal do Telegram, que é um canal onde eu vou falar só de feridas emocionais. Eu não vou falar de outros assuntos lá, tá? Ele é opcional, mas é onde eu vou mandar as notificações das lives. Eu ainda não tenho horário de todas as lives, porque amanhã eu tenho aula da Liga Feminina, que é às 8 da noite, então amanhã a live provavelmente vai ser às 10 da noite. E na quinta-feira tem a apresentação de final de ano do Henrique. É às 7 da noite, mas eu acredito que vai ser às 10 da noite também. É provável que eu faça todos os dias 10 da noite, que aí fica fácil pra todo mundo, tá? O que vocês acham? Vou fazer uma votação amanhã no Stories, vou deixar lá pra vocês. Deixa eu ver aqui se eu falei tudo que eu precisava. Eu falei que eu ia contar um pouco da minha história. Eu vou contar porque senão ia ser sacanagem, né? Eu ia falar assim, a minha ferida da rejeição me diz que ninguém quer saber, que não importa, que as pessoas não vieram aqui pra isso. Mas como eu falei pra todo mundo que eu ia falar, eu vou falar. Eu espero que ainda dê tempo. Eu não sei quanto tempo eu tô aqui, porque caiu e voltou. Pra quem não sabe, né, eu pareço... Quer dizer, hoje eu não tô parecendo muito controlada, né? Hoje eu tô bem descontrolada. Mas, gente, até os meus 27 anos de idade, eu era essa pessoa que vivia no piloto automático. Completamente. Completamente no piloto automático, nem sabia o que era isso, né? Quando eu falei pra vocês que quando alguém me falava dessas coisas, eu já mandava a pessoa catar coquinho, porque eu não tinha paciência pra isso. E eu nem sabia o que fazer, né? Até que eu tive uma gravidez por acidente, que foi muito querida depois da minha filha, mas aí eu peguei o excesso de responsabilidade. Então, por isso ter acontecido fora do meu planejamento, o excesso de responsabilidade, eu não deixava ninguém cuidar dela, eu não pedia ajuda pra ninguém, eu queria ser totalmente independente, fodona das galáxias, e isso me ferrou. Porque eu abri mão de mim, eu não fazia mais nada pra mim, eu não tinha mais vontade de sair com ninguém, de sair com as minhas amigas, eu era mãe solteira, tá?
E eu só cuidava, eu só trabalhava, que trabalho sempre foi algo da minha vida, assim, né, ajudar as pessoas sempre foi, graças a Deus, né, eu sempre já me conectei com isso, porque eu sei que tem gente que, nossa, fica anos e anos e não sabe o que fazer, né, então pelo menos isso. E cuidava dela, então não fazia mais nada. O que aconteceu? Eu tive depressão. Eu tive uma depressão e antes disso, e aí foi aí que eu comecei o meu caminho de transformação. Quando eu comecei a fazer outros cursos, eu já era terapeuta ocupacional, eu comecei a fazer outros cursos, entender outras técnicas, outras metodologias, e eu fui entendendo que aquilo ia muito além da terapia ocupacional. Que eu podia ajudar as pessoas de uma forma muito mais completa, né? Mas esse foi um caminho. O que eu quero dizer pra vocês? Que os meus relacionamentos sempre foram um fracasso. Gente, que desde adolescente eu tinha milhões de namorados e eu nunca conseguia ficar com nenhum, né? Os que eu queria não me queria, sabe aquela historinha? E quem eu quero não me quer, quem me quer eu não quero. E era esse caos. E sempre foi assim. E depois que eu tive uma filha que eu era mãe solteira, ficou ainda pior. Porque aí eu ficava naquele julgamento, né? Ah, eu sou mãe solteira, ninguém vai querer ficar comigo porque eu não tenho valor, porque eu não sou boa o suficiente. E aí eu tentava ser perfeita, né? E aí eu tinha um comportamento que quem aqui tem vai se identificar. Quando eu me encontrava com alguém que essa pessoa parecia ser muito legal, sei lá o que acontecia, hoje eu entendo, tá? Que é a minha ferida da rejeição. Okay? Amanhã vocês vão saber sobre essa ferida. Eu inventava algum motivo do além, assim, pra brigar, inventava alguma desculpa, inventava algum motivo pra terminar. Era como se eu não queria que desse certo. E hoje eu entendo, era o medo de ter um compromisso. Era a minha ferida da rejeição. O que que era o medo de ser rejeitada me fazia, né, dar um passo pra trás. Porque se eu me entregasse, se eu for pelo amor, que é você se desarmar, você ficar vulnerável, né? E as pessoas podiam me conhecer, e se me conhecessem, iam me rejeitar. Então eu dava um passo pra trás. E para algumas, porque eu tenho um pouco de todas as feridas. Se vocês quiserem, eu mostro meu gráfico pra vocês. É um saco. Tem a parte boa e tem a parte ruim. Quando você tem. Olha, eu saindo do assunto, né? É a ferida da rejeição, a fuga. Quando você tem um traço que é muito alto, é normal que os outros sejam mais baixos. Então você vai sentir a dor daquela ferida muito forte, mas você também vai ter o recurso muito alto daquela ferida. Quando você tem o gráfico equilibrado, e não quer dizer que a vida está equilibrada, o gráfico equilibrado, que você tem um pouco de todas as feridas, o lado bom, você tem muitos recursos. O lado ruim é que você sente todas as dores, né? E o meu é um pouco disso. Eu tenho um pouco de todos os recursos, tem um que eu tenho menos, mas eu também tenho um pouco de tudo. E aí também, só que tinha casos, mas era bem menor, em que eu não queria largar e ficava correndo atrás e aguentava qualquer situação, né? Então eu tinha os extremos por conta do meu perfil, porque eu tenho feridas muito diferentes. Vai ter gente que tem uma ferida mais alta que vai ter muito mais a questão do apego, e vai ter gente que vai ter outra ferida mais alta que não vai conseguir se relacionar, quer dizer, vai ter mais dificuldade de se relacionar. Vocês vão ver porque eu vou falar sobre isso. Mas eu tô dizendo pra vocês assim, era muito difícil pra mim. Então, se tava dando certo, eu não queria. E se tava difícil, aí eu queria. Meu, parece coisa de gente louca, né? Hoje, conhecendo as feridas, eu entendo exatamente o que acontecia. Só que eu demorei uns 35 anos pra entender que eu tinha uns padrões muito fortes de relacionamento. E, gente, eu era cega pra isso. Cega, completamente cega. E olha que assim, ó, eu já tô há mais de 10 anos, 11 anos aí nesse processo de desenvolvimento humano e busca curso e tal, porque eu faço pra mim e depois eu entrego no meu trabalho. Mas primeiro eu faço pra mim mesmo, porque, né, eu tinha que entender esse trem aqui dentro, né? Eu entendo que pra gente ajudar o outro, eu não posso ser um fracasso e querer ajudar os outros. Por favor, né? É o mínimo. O mínimo é ser íntegra com a minha história. Então eu preciso primeiro desenvolver aqui dentro pra depois compartilhar com o mundo. E aí, cara, era muito difícil pra mim. E aí teve uma hora que eu falei assim, cara, não é pra mim. Não é pra mim, não é pra mim, vou ficar eu e a Isabela pro resto da vida, não vai dar certo mesmo. E aí eu conheci meu namorado, meu atual esposo. Mas, gente, foi 2 anos ali de briga, de ida e volta, de ida e volta, e de ida e volta. E eu fazia isso, eu dava um chilique, eu arrumava a briga, brigava do além. Meu, eu era muito chata. Nossa, meu senhor, coitada da minha filha e do meu marido. Eu era muito chata, muito, muito pentelha. Porque como eu tenho de tudo, então hora eu era controladora, hora eu era dependente, hora eu queria sumir, desaparecer do planeta, era tudo. E eu sei que
também é graças ao perfil dele que a gente tá junto. Porque se ele tivesse um perfil diferente do que ele tem, se ele tivesse outras feridas que ele não. Que é diferente das dele, ele não tinha persistido, ele não tinha continuado. Por quê? Porque, meu, enche o saco. Você imagina você ficar com uma pessoa que toda hora termina, que toda hora arruma uma desculpa e de repente chora e de repente tá dando uma de louca, que era eu? Pelo amor de Deus, né? Eu falo, gente, coitado, só por isso ele já vai direto pro céu, né? E porque ele continua comigo até hoje e eu não sou a pessoa mais fácil do mundo. Mas, o que eu quero falar pra vocês? Duas coisas. Dá pra você mudar sem você saber. Só que dá muito mais trabalho. No meu caso, a gente ficou esses 2 anos. E como foi que eu realmente decidi, falei assim, não, agora eu vou fazer esse negócio dar certo. Porque, gente, se vocês não sabem, relacionamento é uma decisão. É uma decisão de se desarmar. É a decisão. Ou você vai pelo medo, vou continuar me protegendo, vou atacar, vou fugir, ou vou me arriscar e vou me desarmar. E é uma decisão. Não é assim, vou receber um sinal do além de que agora esse é o cara da minha vida. Não, não é assim. É tentativa e erro. É uma aposta. Pensa que você tá indo para Las Vegas num cassino e você tá apostando. Dá medo de errar? Dá. Dá medo de perder tudo? Tá. Mas é só assim. Só que eu conto isso pra vocês porque eu quero dizer que não é fácil. Não é uma decisão fácil. Pra mim aconteceu de um modo muito esquisito, né? A gente ficou um tempo separado, a gente ficou 3 meses separado, aí a gente se encontrou pra conversar. Eu levei ele pra casa dele, que eu tinha carro, levei ele pra casa dele. E aí ele me agarrou, me beijou, eu não resisti, porque ele era muito lindo. E aí a gente foi pra minha casa, né? Morava sozinha, a Isa tava de férias. E a gente ficou junto e no dia seguinte, gente, eu acordei com uma febre desgraçada, de mais de 39 graus. Com muita febre, que assim, eu não sabia de onde que tava vindo, eu não tinha dor, eu não tinha sintoma nenhum, mas eu tinha febre e eu sou daquelas teimosas, eu só vou pro hospital se eu estiver morrendo. Eu tava quase morrendo, mas eu não queria ir. Porque eu não gosto do ambiente do hospital, energia do hospital, tem muita doença, eu detesto o hospital. E eu trabalhei, né? Trabalhei muitos anos em hospital, eu não gosto mesmo. É um clima ruim, né? E aí, meu, eu com febre lá de quase 40 graus, e o cara cuidando de mim, fazendo comida pra mim, me dando banho, e realmente foi no momento de extrema vulnerabilidade. Ali eu não tinha escolha de ter defesa, escudo, armar, me defender, fugir, atacar, não tinha. Eu não tinha forças físicas. O meu corpo biologicamente estava vulnerável. Eu realmente precisava de alguém. E ele podia ter ido embora e falado, dane-se, chama seu pai, sua mãe, sei lá, você se vira aí, né? E, cara, naquele momento, eu decidi, eu falei assim, quer saber? Chega, né? Chega dessa sofrência. Vamos fazer esse negócio dar certo. E aí eu assumi pra mim que eu ia ter esse compromisso. Eu não falei pra ele. Ele sabe porque eu conto aqui pra vocês e ele escuta. Mas eu nunca falei isso pra ele, assim, desse jeito. Um dia eu vou falar, né? Não vou falar não, ele já sabe. Mas eu assumi pra mim. Falei assim, eu vou fazer o meu melhor. Vai dar certo? Não sei. Mas já faz 2 anos que a gente tá nessa enrolação. E eu fico aqui dando chiliquinho que não sei o que, não sei o que. E aí eu decidi. Isso devia ser janeiro de 2014. Eu sei que assim, aí a gente decidiu que a gente ia ficar junto, a gente ia morar junto. Aí a gente decidiu comprar casa, decidiu que a gente ia ter filho, porque se ele queria, ele é mais novo do que eu, né? E eu falei, bom, eu não quero ter outro filho com 40 anos, então a gente vai ter filho logo. E aí veio o Henrique, sabe? E depois, gente, foi decisão. Porque já tava decidido, vai ficar junto, vai ficar enrolando, sabe? E eu não tô falando isso pra vocês acharem que é fácil. Pra mim, isso só aconteceu porque eu tava num momento de extrema vulnerabilidade. Mas eu quero dizer pra vocês que vocês não precisam ficar doentes pra isso acontecer, né? Não precisa pegar um câncer, pegar uma doença pra falar assim, nossa, preciso valorizar a vida, essas coisas, não. Pode ser um processo consciente, que é de se arriscar. Pode ser que, sei lá, daqui um mês a gente termine, desabe, sei lá, não gosto mais de mim, não gosto mais de você e tenha que separar. Mas, sabe, também não é só porque você decidiu que vai ser pra sempre, né? E outra, também não é só porque a gente decidiu ficar junto que é perfeito, que a gente briga o tempo todo, até porque a gente tem, eu não vou querer entrar, eu tô fazendo suspense pra vocês, mas a gente tem uma ferida que é parecida. Quando eu fiz o gráfico dele, ele adorou, foi muito legal. E, cara, isso causa uma disputa que é um inferno, assim, é os dois querendo mandar. Ó, gente, vai acabar aqui o tempo da live, eu só tenho 30 segundos. Então, amanhã, venham pra live, eu vou falar sobre rejeição, vou deixar a caixa de pergunta no Stories,
Vai lá no link da bio, tem o link para vocês baixarem o e-book, Os Três